Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que não é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Mas antes de eu começar a falar, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus assim para essa geração tão sedenta, né? Hoje o meu papo com vocês vai ser um papo que é muito difícil dentro da caminhada cristã. É engraçado porque nós estamos em uma corrida contra o tempo, diariamente. Eu me lembro que quando eu me converti, a pessoa que falou muito de Jesus para mim, ela me falou uma coisa assim: Rita, você está dentro da igreja, você está seguindo o papel não, você está seguindo os princípios de Deus, você está seguindo a palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa que você leva isso para sua vida. Tá, né? O teu foco é Jesus. Nunca olhe para o homem. Olhe sempre para a cruz. Olhe para Jesus. Se você fizer isso, tudo vai ser bem. Tudo vai dar bem. Eu, sinceramente, recém-convertida, eu não tinha entendido o porquê. Não tinha entendido por que ela me falava essas coisas. Para mim, era tão absurdo isso, né? Porque o que você entende quando você tá num lugar onde todos têm a mesma visão, têm o mesmo princípio, têm a mesma palavra? O que você vai entender? Que todas essas pessoas, elas são gente boa. Que todas essas pessoas, elas têm caráter. Que todas essas pessoas são joinha, né? Que não existe maldade, que não existe fofoca, que não existe mentiras, que não existe traições, porque tudo isso é tudo contrário à palavra de Deus. Então, se eu estou em um ambiente onde é pregada a palavra de Deus e aquelas pessoas estão ali ouvindo a palavra de Deus, absorvendo, é matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não tem do que fugir. Se eu falo que sigo a palavra de Deus, que eu sou cristã, eu tenho que seguir os princípios bíblicos. É simples. Então, na minha cabeça, quando eu me converti, não entendi. Só que no decorrer da caminhada, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, eu fui compreendendo aquela frase e como aquela frase foi importante para mim. Porque à medida que eu ia conhecendo os bastidores, à medida que eu ia conhecendo as pessoas, que eu ia vendo o que estava acontecendo dentro da igreja, fora da igreja, em outras situações, eu tinha 2 caminhos. Ou eu me desviava, decepcionada com as pessoas, né? Ou eu seguia o que aquela frase havia me dito. Olha para Jesus e siga.
olha para a cruz e vai. O teu foco é Jesus. Então, eu agradeço muito a essa lindeza que me falou essa frase, que me instruiu, e eu acredito que ela foi usada pelo Espírito Santo para passar isso para mim naquele momento. Porque eu não vim de um lar evangélico, eu não vim de um lar cristão. E por incrível que pareça, são poucos, assim, a família dos meus pais, a família da minha mãe, é família nordestina. Então você já imagina o tamanho da família, né? Só de tios eu tenho 16. Era 16? Não, 15. 15. 12 vivos, 3 falecidos. Então, assim, todos eles coelhos. Então, a família é muito grande. Então, dá para se contar aqui quantas pessoas são cristãs. E eu fui criada no meio dessa família. Então, assim, para mim, a primeira decepção seria muito fácil sair fora do caminho de Cristo. Mas quando ela me falou essa frase, ela ficou enraizada dentro do meu coração, então valeu. E por que eu tô falando isso? Porque não é porque nós estamos dentro de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, que as pessoas que estão ali dentro sejam pessoas santas. Pastor não é santo. Bispo não é santo. Presbítero não é santo. Todos nós estamos em busca da santidade. E por que existem muitas pessoas que têm se desvirtuado do caminho? Porque elas têm olhado para o homem, elas têm olhado para o irmão do lado, elas têm julgado, elas têm condenado, elas têm se colocado naquela posição. Por que que fulano faz isso? Se a palavra de Deus não diz para não fazer. E aí, nisso daí, o conflito dentro da pessoa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, de tal forma que ela fala assim, é melhor eu estar fora. É melhor eu estar fora do que participar de uma situação, de um caminho desse. Sujo. Só que elas têm esquecido de que nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Cristo, a gente sabe que o nosso caminho é assim. E quando a gente descobre que o nosso caminho é assim, a gente começa a falar com Deus, a orar para Deus, a falar com Jesus, a orar para Jesus, pedindo a direção. E aí quando Jesus ele pega e sente isso na nossa vida, ele vai moldando e vai nos colocando na onde ele precisa que a gente esteja. É engraçado que eu ouvi historinha, eu não sei se isso é verdade. Sabe aquelas coisas, anedotas, né? Que era assim, tinha um senhor, um senhor não, um rapaz, que ele era negro, era um rapaz negro, que estava tentando entrar numa igreja, só que a igreja, ela era racista. Mas ele com essa visão, né, de que assim, todos somos todos somos irmãos em Cristo, ele não se importava com os olhares, porque para ele, eu estou aqui, Deus vai fazer a obra. Né? Então ele acreditava naquilo, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. E ele insistia e ele ia para aquela igreja, ele ia para aquela igreja e insistia. Até que teve um dia que ficou tão insuportável que a oração dele foi assim, Senhor,
O que está acontecendo? Por quê? Por quê? E aí a resposta de Deus foi assim: por quê? Deus respondendo para ele: por que você ainda insiste em estar num lugar que nem mesmo eu já estou mais? Deu para entender? Aquele homem negro estava indo para uma igreja que aparentemente tinha Cristo como centro. E o próprio Cristo respondeu à oração daquele homem dizendo: nem eu mais estou nessa igreja, porque você insiste em estar aí. E quantas vezes nós estamos num lugar onde nem Jesus está mais? Que fica essa dica para você. A sua oração, ela tem que ser assim: Deus, me coloque aonde o Senhor quer. O meu foco é Jesus. E eu tenho que correr para os braços do Pai. Eu tenho que correr para Jesus. Eu não tenho que olhar para o pecado do meu irmão, nem mesmo julgá-lo ou condená-lo. Eu tenho que amá-lo e orar pela vida dele. E o resto, só tenho que manter o foco em Jesus. Que o seu dia seja um lindo dia, abençoado, cheio da graça, do amor de Deus. E que você possa ter uma semana abençoada. E não esqueça, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal. Vamos levar um pouco mais de amor para essa geração tão sedenta.